Pronto, dando continuidade aqui, agora eu vou trabalhar a fenda no capacete dele. Então a ideia é que naquela parte interior do capacete eu vou preencher ali com o tom mais escuro possível. E já aproveitando, já que a área é pequena, vou fazer esse sombreado com a lapiseira, né? E já ir fazendo ali os retoques dessa mecha, ou dessa brecha. Terminando isso daí, vou fazer agora a sombra projetada do capacete por cima do tapa-olho do Odin. Como esse detalhe não é muito grande, eu não vou usar um lápis maior, usando só a lapiseira mesmo e dando uma suavizada usando o esfuminho. Aí eu já aproveito a sujeira do esfuminho e já começo a fazer o sombreado ali do tapa-olho, que é só uma textura mesmo, né? E aí, terminando de passar o esfuminho, aí eu já venho com a lapiseira já fazendo os retoques e aumentando ali o contraste e fazendo meio que um degradezinho. Esse contraste é muito bom porque às vezes o tom da sombra fica muito parecido com o tom da sombra própria, fica muito parecido com o tom da sombra projetada. E aí fica difícil você identificar onde começa um e termina o outro. E aí vindo fazendo esse contraste já adianta muito o serviço. E falando em sombra projetada, agora fazer a sombra projetada do capacete em cima do nariz. E também uma ligeira sombra projetada do tapa-olho em cima da pele do rosto do Odin. Que às vezes muita gente esquece, né? Tem detalhes que são pequenos, mas que fazem diferença. Porque só essa sombra projetada aí do tapa-olho em cima da pele do Odin já mostra que o tapa-olho está mais para frente. E quando você não faz isso, dá a impressão que ele está colado no rosto. E a ideia não é essa, não é que ele está colado, ele está apenas em cima. E aí, agora eu já passo para o sombreado, né, da parte dos pelos. Como eu tinha dito no começo, a ideia é que esse desenho ele meio que pega um pouco do estilo das estátuas. Então aqui eu não vou me esforçar para fazer textura de pelo, eu não vou fazer achura, eu vou fazer puramente o sombreado mesmo. Para fazer um desenho realista, para dizer assim, de pelo, de cabelo, etc., eu usaria a achura, né? Mas como essa não é a ideia, então fazer só o sombreado mesmo, coisa bem tranquila. Uma sombra própria com degradê e não esquecer de fazer a sombra projetada do capacete em cima desse cabelo também e fazer os reflexos. Tá vendo que a combinação de reflexo, sombra projetada, sombra própria e o degradê, isso enriquece bastante o desenho? Então isso deixa bem legal e dá bastante volume para o desenho. E aí com a lapiseira você vai fazendo ali os contrastes, né, nas bordas, no que seriam os contornos, né? E aí com o esfuminho você tira o contraste de onde é para ter o degradê, beleza? Então essa parte aqui ela é bem tranquila, você vai só simplesmente pôr em prática aquilo que a gente já aprendeu, né? E sempre olhando o desenho, vendo ali onde você pode acrescentar um detalhe a mais, né? Onde você pode pôr alguns risquinhos a mais, beleza? E lembrando que desses objetos pequenos, as sombras projetadas elas são bem parecidas com contornos, só que você vai fazer ela com um contraste bem legal. Agora ali eu já estou fazendo a sombra projetada do brinco do Odin. Tá vendo que ali, como ali é uma área ali que vai incidir muita pouca luz, porque é o interior ali do cabelo e ainda por cima tem um brinco na frente, então eu fiz uma sombra projetada com bastante preto mesmo, né? E aí, terminando essa sombra projetada, aí eu já passo para fazer a sombra própria da barba do Odin, né? Ali eu uso o sentido de como se eu fosse usar a achura, que eu vou fazendo o sombreado de baixo para cima, mas a ideia é que não seja a achura mesmo, tá? Se eu fizesse a achura, ia ficar parecendo ser pelos de verdade e a ideia não era bem essa. Tá vendo que eu fiz ali e deixei ali tipo um filete branco, que é como se fosse um brilho, né? E esse brilho ajuda a dar uma impressão de pelo sem parecer muito pelo, saca? Porque a ideia assim é como parecer uma estátua, mas a estátua tentou parecer pelo, sabe? Isso é algo bem sutil. Esse é o tipo de coisa que dá estilo pro desenho. Tranquilo?
E aí fazendo isso aí, passando o esfuminho. E ali na pele, como não precisa de muita sombreada ali na pele, eu fiz a sombra dela só mesmo com esfuminho. E aproveitando a sujeira, né, que a gente pegou dos outros grafites. Tranquilo? Agora terminando aí, né, da barba, ao lado direito da barba dele, fazendo ali a sombra projetada daquela proteção do nariz, né, por cima do bigode. Tá vendo? Então, basicamente, se você rever aquelas aulas de sombra projetada, sombra própria e etc, cara, tudo aquilo que eu ensinei naquela aula, basicamente é pôr em prática e sempre prestando atenção. Esse desenho aí, como eu já disse antes, eu não peguei base, tipo assim, em foto nenhuma. Foi um desenho realmente criado de cabeça. E só de eu lembrar de pôr em prática sombra própria, sombra projetada, textura e degradê, só de eu fazer isso aí, o desenho já dá um efeito de um realismo bem legal. Então, isso aí é basicamente praticar, beleza? Então, realmente, e é algo fácil de fazer, porque já que é de cabeça, você não precisa ficar toda hora parando e olhando, fazendo comparações, ver se está certo, se está errado, sabe? Você já vai fazendo e vai só fazendo aquela análise do seu desenho, olhando e vendo, essa sombra aqui ficou meio fraca, então deixa eu aumentar aqui o contraste. Ou às vezes, né, dá uma aumentada no contorno. E aí você terminando um detalhe, você já passa para o outro. Igual ali eu já fiz uma boa parte do bigode, optei por não fazer a parte final dele e já pular logo pro olho do Odin. Esse olho dele eu fiz sem as pupilas para dar um ar assim mais de sombrio, de místico, né? E aí eu fiz ali uma sombra própria no que seria a ruga, né, aquelas bolsas de ruga dos olhos, e fiz um pouco da sombra projetada do capacete na parte de cima dos olhos. Ali na pele, um pouquinho abaixo dos olhos, eu fiz ali o que não é bem o sombreado, é uma textura do caso do que seria a pele, só que eu fiz essa textura com sombra mesmo, porque você pode ver que aquilo ali, ó, aquilo não é sombra, porque a pele de uma pessoa, ela não é uniforme. Dependendo do local, se a pessoa pega mais sombra, menos sombra, fica um pouquinho mais escuro o tom. E ali logo abaixo da pele, você tem esse tomzinho mais escuro, que é onde pega mais brilho. Então eu joguei nele ali, e aquilo ali pode parecer é exatamente a mesma técnica do sombreado, mas não é bem um sombreado, beleza? E aí terminando ali a parte do rosto, aí eu volto ali pro cabelo para fazer a outra parte dele. Essa parte agora do desenho é a parte que eu acho mais legal, porque é sombreado, cara, eu acho muito divertido.